Se existe algo que eu aprendi em mais de 2 décadas atendendo pacientes acima dos 60 anos, é que a perda muscular, a chamada sarcopenia, não é uma sentença inevitável do envelhecimento. E o mais curioso é que, muitas vezes, o segredo para evitá-la está em um alimento simples, acessível e surpreendente. Olá, eu sou a doutora Helena, e o que vou te revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a nutrição depois dos 60. Antes de continuar, quero que você comente aqui embaixo. Qual alimento você acredita que tem mais proteína do que o ovo? Eu adoro ler as respostas e descobrir o que vocês pensam, porque muitas vezes as pessoas se surpreendem quando descobrem a verdade. Você vai entender o porquê. Durante anos, os ovos foram considerados o padrão ouro da proteína, e com razão. Eles contêm todos os aminoácidos essenciais e são de alta biodisponibilidade, ou seja, o corpo os absorve muito bem. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe um alimento que ultrapassa o ovo nesse quesito. Um alimento que, além de fornecer mais proteína, ajuda o corpo maduro a preservar massa magra, melhorar o equilíbrio e até aumentar a energia ao longo do dia. E o mais interessante, ele não custa caro. Está disponível em qualquer supermercado e talvez já esteja na sua geladeira. Agora, imagine o seguinte: você acorda, toma o café da manhã, come um pãozinho com manteiga e um ovo mexido. Parece saudável, certo? Mas, ao longo do tempo, começa a perceber que suas pernas estão mais fracas, levantar da cadeira exige mais esforço e, quando olha no espelho, a musculatura que antes sustentava sua postura firme parece ter diminuído. Isso é sarcopenia, e ela pode começar silenciosamente a partir dos 50 anos, se intensificando depois dos 60. E o que a ciência mostra hoje é que a chave para frear esse processo não está apenas em se exercitar, mas em oferecer ao corpo a proteína certa, na quantidade certa, no momento certo. Em estudos recentes publicados por universidades reconhecidas internacionalmente, foi identificado que esse alimento misterioso não apenas tem mais proteína do que o ovo, mas também possui uma combinação de nutrientes que estimula a regeneração muscular e melhora a sensibilidade à insulina, algo essencial para quem já sente os efeitos do envelhecimento metabólico. É quase como se fosse um remédio natural, escondido dentro de algo que parece banal. E o mais curioso é que, até poucos anos atrás, ele era subestimado até mesmo por profissionais da saúde. Antes de revelar qual é esse alimento, quero te fazer uma reflexão importante. Você sabia que a forma como consome a proteína é tão importante quanto a quantidade? Muita gente pensa que basta comer carne no almoço e está resolvido. Mas o corpo não armazena proteína da mesma forma que armazena gordura. Ou seja, se você passa longos períodos sem consumir alimentos proteicos, o corpo começa a quebrar os próprios músculos para obter energia. É exatamente por isso que, mesmo comendo bem, muitas pessoas mais velhas perdem força, equilíbrio e massa muscular. Agora, imagine poder inverter esse processo, reativando a produção natural de proteínas musculares e mantendo a vitalidade mesmo depois dos 70. E não estamos falando de suplementos caros ou shakes artificiais. Estou falando de um alimento natural, com alto teor de proteína, fácil de digerir e com um poder impressionante de recuperação muscular. Ele tem sido cada vez mais estudado por geriatras e nutrólogos no mundo inteiro, especialmente em países onde a longevidade é maior. Em breve, você vai descobrir exatamente qual é. E mais importante, como utilizá-lo da forma certa para tirar o máximo proveito. Mas antes, é fundamental entender o papel da proteína no corpo maduro. Pense na proteína como os tijolos que constroem e mantêm tudo: músculos, ossos, pele, cabelo, hormônios e enzimas. Quando esses tijolos ficam escassos, o corpo começa a desmoronar aos poucos. A força diminui, o metabolismo desacelera, a imunidade cai e até a memória sofre. Por isso, o alimento que eu vou te revelar se tornou uma espécie de novo ouro nutricional entre especialistas em envelhecimento saudável. Você vai perceber que ele não é apenas uma alternativa ao ovo, mas uma verdadeira ferramenta para recuperar o vigor físico, evitar quedas, acelerar a regeneração após caminhadas ou treinos leves e, de quebra,
melhorar a aparência da pele e dos cabelos. E o mais bonito é que tudo isso acontece de forma natural, sem precisar recorrer a suplementos sintéticos. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a sua alimentação de uma vez por todas. O alimento de que eu estou falando é a sardinha. Sim, a simples e poderosa sardinha. Muitas pessoas a ignoram, talvez por achar que é um peixe barato ou por não gostarem do cheiro, mas a verdade é que esse pequeno alimento é um dos maiores tesouros nutricionais que existem, especialmente para quem já passou dos 60. Uma porção de 100 gramas de sardinha contém cerca de 25 gramas de proteína, enquanto o ovo fornece em média 13 gramas. Isso significa quase o dobro de proteína, com uma vantagem crucial. A sardinha vem embalada com ômega 3, vitamina D, cálcio e coenzima Q10, todos nutrientes que ajudam a manter músculos fortes, ossos resistentes e um coração saudável. Mas o mais fascinante é o que acontece dentro do seu corpo quando você começa a incluir sardinhas regularmente na dieta. O ômega 3 reduz inflamações silenciosas que dificultam o crescimento muscular. A vitamina D ativa receptores responsáveis por absorver melhor o cálcio e o fósforo, e a coenzima Q10 aumenta a produção de energia nas células musculares. É quase como ligar o motor do corpo novamente. A cada refeição equilibrada, você está reconstruindo o que o tempo tentou levar embora. Agora, imagine um idoso de 70 anos que mal conseguia subir um lance de escadas. Depois de apenas algumas semanas trocando os frios ultraprocessados do café da manhã por uma refeição simples com sardinha, azeite e pão integral, ele começa a sentir o corpo reagindo. Os músculos das pernas respondem melhor, o equilíbrio volta e o que parecia envelhecimento inevitável revela-se, na verdade, uma carência nutricional crônica. É sobre isso que ninguém fala. Não é o tempo que destrói o corpo, é a falta dos nutrientes certos. Você deve estar se perguntando, mas doutora, preciso comer sardinha todos os dias? A resposta é que não, mas quanto mais consistente for o consumo, melhores serão os resultados. O ideal é inserir 2 a 3 porções por semana. Pode ser fresca, grelhada, em conserva ou mesmo desfiada em preparos caseiros. O importante é que seja natural, sem molhos industrializados e preferencialmente em azeite ou água, nunca em óleo refinado. E se você não gosta do sabor, existe um truque simples que ensino aos meus pacientes. Esprema limão fresco, adicione um pouco de cebola picada e azeite extra virgem. O sabor muda completamente. E o mais curioso é que, com o tempo, o paladar se adapta e passa a desejar o alimento, porque o corpo reconhece o que faz bem. A natureza é sábia. Mas por que a sardinha é tão superior até mesmo a outras fontes de proteína, como carne ou frango? Além da densidade proteica, a digestibilidade é excelente, o que significa que o corpo aproveita mais o que consome. E diferente das carnes vermelhas, ela não aumenta marcadores inflamatórios, nem eleva o colesterol LDL. Pelo contrário, o consumo regular de sardinha está associado a uma melhora significativa nos níveis de HDL, o chamado colesterol bom. E aqui vai um dado que sempre surpreende. A sardinha contém mais cálcio biodisponível que o leite. Isso mesmo! As espinhas finas, que muitos ignoram, são uma fonte riquíssima desse mineral essencial para prevenir osteopenia e osteoporose, condições que andam de mãos dadas com a sarcopenia. E quando você fortalece músculos e ossos ao mesmo tempo, reduz drasticamente o risco de quedas e fraturas. Agora pense comigo. Enquanto muitas pessoas gastam fortunas em suplementos e cápsulas importadas, a resposta pode estar em algo que custa poucos reais por porção. É o tipo de alimento que desafia a lógica da indústria, porque ele é tão completo que não precisa de propaganda. Ele simplesmente funciona. E quanto mais você descobre sobre ele, mais percebe que é quase um milagre dentro de uma lata. Mas a verdadeira magia não está apenas nos números nutricionais, e sim no impacto real que causa no corpo maduro. A sardinha estimula a síntese de proteínas musculares, melhora a regeneração celular e fornece os blocos de construção para um envelhecimento ativo. É como dar ao seu organismo o combustível exato que ele precisa para continuar forte e funcional. E o melhor, isso tudo de forma natural, acessível e deliciosa.
Em instantes vou te mostrar como incluir a sardinha de maneira inteligente nas refeições para potencializar seus efeitos e realmente reverter o processo de perda muscular. Quando você entende o poder da sardinha e começa a incluí-la com regularidade, o corpo responde de forma quase imediata. O apetite estabiliza, a força volta, o sono melhora e até o humor se equilibra. Isso porque a combinação entre proteínas de alto valor biológico, gorduras boas e micronutrientes cria um ambiente interno ideal para a regeneração muscular e cerebral. Sim, cerebral. Estudos recentes mostraram que o consumo frequente de sardinha também protege o cérebro contra o declínio cognitivo e melhora a comunicação entre os neurônios. É como se o mesmo alimento que fortalece seus músculos também fortalecesse sua mente. E o mais bonito é ver pacientes que, depois de anos se sentindo fracos e cansados, voltam a ter energia para viver plenamente. Uma das minhas pacientes, a dona Elza, de 68 anos, é o exemplo perfeito. Quando chegou ao consultório, ela reclamava de fadiga constante e medo de cair ao subir escadas. Ela comia bem, mas de forma desbalanceada, muito carboidrato e pouca proteína de qualidade. Fizemos pequenas mudanças e uma delas foi simples: acrescentar sardinha 3 vezes por semana. Em 2 meses, ela não só recuperou parte da massa muscular perdida, como passou a caminhar com mais segurança e disposição. Ela até voltou a cuidar do jardim, coisa que não fazia havia anos. Esse é o tipo de transformação que uma boa nutrição provoca. Silenciosa, mais profunda. E o mais curioso é que quanto mais os estudos avançam, mais descobrimos que o segredo da longevidade saudável está justamente nesse equilíbrio entre simplicidade e consistência. O alimento certo, na hora certa, com a frequência certa. Por isso, eu sempre digo, não é sobre dietas da moda, e sim sobre respeitar o que o corpo realmente precisa. E depois dos 60, ele precisa desesperadamente de proteína, não para ficar musculoso, mas para manter a independência, a vitalidade e o prazer de viver. Muita gente me pergunta se pode substituir a sardinha por outro peixe. Claro que sim. Existem boas opções como o salmão, o atum e a truta. Mas nenhum deles entrega tanto valor nutricional por tão pouco custo. A sardinha é o equilíbrio perfeito entre acessibilidade e potência. Além disso, como é um peixe de ciclo curto, acumula menos metais pesados, tornando-se uma das fontes mais seguras de proteína animal que existem. Agora, imagine incluir uma lata de sardinha com azeite no almoço, combinada com uma salada fresca e algumas batatas cozidas. Ou preparar uma pasta de sardinha com iogurte natural e limão para o café da tarde. São pequenas mudanças que, repetidas com constância, transformam completamente a saúde. E o mais poderoso de tudo é saber que você pode evitar a perda muscular e melhorar sua força de forma natural, sem precisar recorrer a suplementos caros. A verdade é que o corpo humano foi feito para prosperar com alimentos simples, desde que sejam ricos em nutrientes reais. E quanto mais você respeita essa lógica, mais longevidade e vitalidade você conquista. Por isso, se você tem mais de 60 e sente que sua força está diminuindo, comece por essa mudança. Troque alimentos ultraprocessados por fontes naturais de proteína e coloque a sardinha no topo da lista. Ela tem mais proteína do que os ovos, e seus efeitos vão muito além dos músculos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como se alimentar para preservar sua força e saúde, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque eu vou continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua vida. Quero que você comente aqui embaixo. Você já comia sardinha regularmente ou vai começar agora? Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que precisa saber disso. Pode ser o empurrão que faltava para mudar um hábito e ganhar anos de vitalidade. E se você ainda não viu o vídeo anterior, em que eu explico quais são os melhores alimentos para reconstruir a massa muscular depois dos 60, eu recomendo que veja agora mesmo. Ele completa perfeitamente o que conversamos hoje. Cuidar do corpo é cuidar da vida. E a sua ainda tem muito pela frente. Eu sou a doutora Helena, e a gente se vê no próximo vídeo.